Vamos ouvir Deus? O tema desta noite, conhecendo a Deus. Em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber quem eu sou, o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Uau! Vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito e eterno, Deus verdadeiro, Deus único, Deus soberano. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque precisamos Te conhecer melhor. Precisamos conhecer quem é o Deus a quem nós servimos. Como o Senhor se relaciona conosco. Qual é a forma de vida que o Senhor tem para nós. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos a Te conhecer melhor. Senhor, coloca a Tua mão, Pai. Coloca a Tua mão, Senhor Jesus, sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada pensamento. E nos dá direção. Revela-te a nós nesta hora, nesta noite. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Hoje nós vamos mais uma vez estudar e compreender acerca de conhecer Deus. Sabe que é muito importante nós conhecermos a Deus para termos um bom relacionamento com Deus. Algumas pessoas conhecem outras pessoas de uma forma muito superficial. Às vezes você vê alguma pessoa, você vê alguém, você não convive, não sei quantos já passaram por isso, e você acaba fazendo um julgamento precipitado da pessoa. Às vezes você vê uma pessoa, tem uma característica, tem um jeito, às vezes uma certa timidez, um jeito mais reservado, e às vezes a pessoa olha e diz, olha, fulano é muito metido, fulano é muito metida, não fala com ninguém. E às vezes, por você não conhecer a pessoa, você faz um pré-julgamento. Às vezes você olha para alguém e você diz, olha, fulano tem o nariz empinado, tem o rei na barriga, é assim, é assado. Então, isso na verdade é por falta de conhecer. E uma vez que você se relaciona com a pessoa, uma vez que você tem intimidade, você conhece, você passa a ter a imagem real de como é aquela pessoa. Então, às vezes alguém pode olhar para você, você pode estar bem arrumado, com uma roupa bacana, uma roupa legal, e alguém olha para você e diz, olha, fulano de tal é um bacana, olha, vive numa mordomia. Às vezes não sabe, né, o que você passa, às vezes não sabe as lutas que você tem, as dificuldades que você atravessa na vida. Então isso é muito comum. Muito comum alguém olhar e fazer um julgamento precipitado. Isso também acontece em relação às coisas de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, não sabemos a forma que Deus age, qual é a maneira de Deus agir, como Deus se relaciona conosco. Então, nós estamos sujeitos a fazer um julgamento precipitado de Deus ou das coisas que nós estamos vivendo. Então é comum alguém dizer assim, olha, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, olha, porque às vezes a pessoa não conhece e sabe que Deus não abandona um filho.
Às vezes a pessoa não tem um relacionamento com Deus e por isso ela age desta forma. Então, por que eu estou falando isto? Porque existem muitas imitações na obra de Deus. E se nós não conhecermos a Deus verdadeiramente, nós poderemos cair no erro de nos envolvermos com uma imitação. Eu, há um tempo atrás, faz um tempinho, eu e o Lucas, meu filho, nós entramos em uma loja e eu estava ali olhando a vitrine, olhando algumas coisas, e tinha alguns aparelhos de celular, e eu disse, olha, uau! Eu disse para o rapaz, quanto é este Samsung aqui? E o meu filho me cutucou e disse, foi filho, eu quero saber o preço do Samsung. Aí o meu filho disse, pai, eu disse, calma, quero ver o preço. Aí o rapaz disse, 399. Eu disse, muito obrigado. Eu falei, é original? Ele disse, similar. Então veja, o meu filho olhou, ele conhecia. Eu olhei, para mim era igual a todos os outros. Estava escrito Samsung, eu disse, é Samsung. Não é Samsung? É Samsung. Samsung. Estava escrito lá e eu disse, se está escrito. Mas era uma imitação. Eu me recordo que na minha infância, eu usei muito Nick. Usei muito relógio Rolex, aquele de 5 conto. Você imagine, office boy chegava no banco, aquele pacote de conta para pagar, e um Rolex azul. Eu tinha um Rolex azul que eu havia comprado lá na 25 de março, tinha um fundo azul, um baita de um Rolex, 5 conto, era 5 cruzeiros, 5 cruzado real, lá na 25 de março, era uma imitação. Agora, por que eu estou dizendo isso? Como há imitação de relógio, de celular e de tantas outras coisas, roupas e etc. e tal, há também uma imitação do que é Deus, ou uma caricatura. Você vê hoje, as pessoas estão cultuando um homem, estão colocando um homem no lugar de Deus, chamando de santo pai, e as pessoas estão idolatrando um homem. Isto é uma imitação, isto é uma falsificação, não podemos. Então, se nós não conhecermos, é um perigo. Esta semana, esses dias eu vi pela internet, isto vem acontecendo há muito tempo. Às vezes tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, falando alguma coisa, e as pessoas vão lá, curtem, publicam aquilo. Temos que tomar cuidado. Quem foi Madre Teresa de Calcutá? Olha, uma bela senhora, foi uma boa madre, foi uma senhora muito bacana, uma boa enfermeira, só até aí tudo bem. Agora estão fazendo da mulher uma santa. Então, veja o risco de uma frase de uma pessoa como essa, às vezes na boca de um cristão, e nós assumindo esta postura. São imitações. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos sendo levados e conduzidos a estas imitações. Isso tem um risco e uma consequência muito feroz nas nossas vidas. Então eu, como pastor, eu como ministro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o meu chamado ministerial e espiritual, eu tenho que te orientar. Eu sou o teu guia espiritual. Eu tenho que te orientar para que você não caia nas ciladas que o mundo está oferecendo aí fora, as ofertas tentadoras que o mundo tem. Olha, com todo respeito, mas eu fiquei impressionado, porque a semana passada, eu ia falar isso aqui domingo, a semana passada eu vi, durante a semana toda, se falando do Santo Papa, olha, com todo respeito, eu não vi o homem carregar uma Bíblia, eu não vi, e quando disseram da malinha dele, o que o senhor carrega na mala? Eu disse, agora ele vai dizer. Ele disse, eu tenho um barbeador, eu tenho um livro, eu tenho isto, e eu disse, agora ele vai falar na Bíblia. E ele não disse. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes parece muito bonitinho, às vezes parece bacana, às vezes parece que não faz mal, mas a idolatria é maldição. A idolatria é maldição. Então nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco alguém vai estar com o escapulário no pescoço,
vai achar que isso não tem problema nenhum, daqui a pouco vai estar com um crucifixo, vai achar que não tem problema nenhum, daqui a pouco vai colocar estas questões todas na vida, uma guia e etc. e tal, isso não tem problema nenhum. Amados, nós temos que conhecer a Deus, para não sermos enganados pelas imitações. Nós temos que conhecer a Deus. Então a minha missão como pastor de almas, eu fui consagrado para isso. O meu chamado é este, é orientar a igreja, orientar você com a palavra. Então, nós chegamos na igreja com muitas crenças, né? Você chega na igreja, eu não sei se eu já falei isso aqui, já falei algumas vezes, com certeza já. Eu me lembro que eu, quando garoto, eu carregava na minha carteira um trevo de 4 folhas. Eu tinha um patuá, que mamãe tinha feito, um patuazinho, que eu, quando saía, punha no bolso. Eu era supersticioso. Então eu tinha um trevo de 4 folhas, eu tinha um patuá, e eu ganhei uma ocasião, um pé de coelho, que era para dar sorte. Sorte, não sei que sorte. Um pé de coelho era o meu chaveiro. Então eu era supersticioso. Quantos de nós não chegamos assim na obra de Deus? Eu tenho que pôr o pé direito. Se eu não posso pôr, se eu pôr o pé esquerdo, o negócio dá mal. Eu vou acordar de manhã, eu tenho que pôr primeiro o pé direito para fora da cama, porque se eu ponho o esquerdo, meu dia fica mal. Ô, meu irmão, se pastor, eu não passo embaixo de escada, o que isso dá? 7 anos de azar. Gato preto de olho verde, eu viro o olho. Eu tenho medo, eu não encaro. Então, são coisas que as pessoas às vezes vêm trazendo com elas. Às vezes está na igreja, vixe Maria Nossa Senhora. Então, e as pessoas vão trazendo isso consigo. Nós temos que nos libertar destas coisas. Porque às vezes, amados, com todo respeito, eu não estou aqui, olha, se há alguém que não desdenha, não falo de ninguém, do que a pessoa acredita, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Estou aqui para isso, mas eu estou aqui lhe dizendo. Nós temos que deixar estas coisas, porque isto vai contaminando as nossas vidas e vai nos enfraquecendo na nossa relação com Deus. Nós achamos que a nossa relação com Deus é frágil ao ponto de termos que usar um trevo, uma guia no pescoço, de termos que usar um patuá na carteira. Não é isso. Então, como é que nós vamos nos libertar de tudo isso, pastor? Como que se liberta? E conhece a Deus ao ponto de ter intimidade? Olha aqui João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta, pastor? O que liberta é a verdade. Como eu disse, uns acreditavam em fitas, outros em patuás, guia, santinho. Eu tenho um santinho na carteira, pastor. Pastor, eu tenho um santinho na Bíblia. Joga isto fora. Isso traz maldição para a tua casa. Às vezes a vida da pessoa é travada, a vida da pessoa não anda, a pessoa diz, eu não sei porque na minha vida nada dá certo. Ué, você carrega dentro da tua Bíblia um santinho, e você quer que a tua Bíblia vai andar? Com todo respeito. Estou aqui dizendo o que é fato, é sério, é muito sério isto aqui, porque tem pessoas que estão vivendo assim, pastor, eu não saio de casa sem ver o horóscopo. Eu sei que não é de Deus, eu vejo para ver. Amado, você lê aquilo lá, signo do Jabaquara, o meu signo é Jabaquara. Olha, o Jabaquara hoje vai ter uma decepção. Meu irmão, isso tu entra na tua cabeça que não sai. Você vai passar o dia todo dizendo, eu vou ter um, hoje vai, não, eu não recebo, mas eu vou ter, eu não recebo, daqui a pouco, aí qualquer coisa, você está vendo, não é que o negócio tinha razão? Porque o diabo sabe um pouquinho da minha vida, o diabo não sabe nada da tua vida, meu irmão. Tua vida é guardada e conduzida por Deus. Então, nós temos que conhecer a Deus. Pastor, o que eu tenho? O que eu tenho que fazer então para sair de casa? Você vai ler a Bíblia. Abra a Bíblia. Hoje de manhã, meu telefone tocou, uma irmã da igreja me ligou e disse, pastor, sonhei com você, tem 2 passagens bíblicas que eu tenho que repartir, toma aí. Eu disse, o quê?
já peguei, anotei, fui para o meu devocional, de joelhos, orei, pedi direção a Deus, li, entendi, fechei a Bíblia, orei, agradeci, fui para a rua trabalhar. Então, é a verdade. Não é o horóscopo chinês, não é simpatia, não é esses milindros todos. Não, é a verdade. Diga, só a verdade liberta. Então, não adianta a pessoa, com todo respeito, olha, não me leve a mal, com todo o amor que você sabe que eu tenho por sua vida, eu falo como se eu estivesse falando aos meus filhos, a minha esposa, a minha família, e você é a minha família. Não adianta a pessoa ter um crucifixo no pescoço e não ter Jesus no coração. Não adianta a pessoa ter a Bíblia embaixo do braço, no porta-luva do carro, no aparador em casa, e não ter a Bíblia no coração, e não praticar o que a Bíblia ensina. Então, tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, acham que conhecem a Deus. Eu sou religioso, fazem auê, põem um crucifixo. Se soubesse como o crucifixo é símbolo de maldição, você sabia que o crucifixo não é um símbolo bendito? Se as igrejas entendessem isso, não colocariam uma cruz em cima da sua catedral, porque a cruz é símbolo de maldição. A pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Diz a Bíblia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque a cruz era símbolo de maldição. Não havia morte mais maldita do que a morte na cruz. Se fosse nos dias de hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, a morte é cadeira elétrica. Será que as igrejas colocariam uma cadeira elétrica no cume da igreja? Se fosse em países onde o povo é morto com a metralhadora, a pena de morte, vai todo paredão, vão ser fuzilados. Será que colocariam um R-15, como é o nome daquele negócio? Um R-15, um fuzil, um negócio daquele em cima da catedral? Então, vamos pensar, como é que eu vou pôr aquilo que é símbolo de maldição no meu peito? O que adianta ter uma cruz no peito se não tem Jesus no coração? Então nós temos que começar a entender estas simbologias, estas questões, porque não adianta, amados, não adianta ter a Bíblia, não adianta falar da Bíblia, confessar a Bíblia, mas não viver a Bíblia. Até aqui todos estão entendendo? Então nós temos que conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus, pastor? O que Deus requer de mim? Então, para nós começarmos a ter esta intimidade maior com Deus. O que Deus quer do Leonardo? O que Deus quer do pastor Ricardo Rocha? O que Deus quer da diaconisa Major? O que Deus quer do Marcelo? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Então, o que Deus quer de mim? O que Jesus requer de mim? Ele quer que eu pratique a palavra dele. Porque quando nós começamos a praticar a palavra, nós começamos a ter intimidade, comunhão, e eu passo a conhecer melhor a Deus. É importante. Então, a caminhada com Cristo, a vida com Jesus, tem que ser desta forma. A vida com Jesus tem que ser assim, eu ouvi e eu vou praticar. Domingo Deus nos falou por intermédio da pastora da igreja, dizendo que nós temos que dar frutos. A árvore boa produz frutos bons. Então, nós temos que produzir frutos de amor, de paz, nós temos que produzir frutos de mansidão. Isto é ser praticante. É praticar a mansidão dentro de casa, é praticar o amor com a família, com os irmãos. Eu não acredito num cristianismo em que irmãos em Cristo não conseguem se olhar nos olhos. Eu não acredito em uma conversão em que dois cristãos, um vira o olho porque um está amaldiçoando a vida do outro. Amados, se a Bíblia manda amar, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Até aqui tudo bem? Pastor, tem que amar. Olha como Deus é extraordinário. Você tem que amar esta pessoa que está ao seu lado. Diga para essa pessoa, eu tenho que te amar. Tenho que te amar. Você vai dizer assim, sabe que a minha sina
A minha sina é te amar. Aí eu fico vendo esses dois barbados aqui na frente, desprovido de uma gata, dizendo um para o outro, a minha sina é te amar. Aqui não, aqui eu não faço casamento assim. Aqui não. Então, mas pastor, nós temos que amar. Se Jesus mandou amar, vamos amar. Se mandou respeitar, vamos respeitar. Se mandou cuidar, vamos cuidar. Então nós temos que assumir esta postura, porque não adianta, amados, olha, fazer um grande discurso bonito, falar bonito e etc., mas não viver, não amar de fato. Está compreendendo? Olha, pastor, o que mais? O que mais Jesus requer de mim? O que Ele quer, pastor? Qual que é, para que eu possa conhecer a Deus? Qual é o caminho? O que Ele requer de mim? Para que tenhamos esta comunhão, esta intimidade. João 15,14. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos... Amados, nós temos que fazer o que Ele manda. Nós temos que fazer o que Jesus manda. Porque às vezes nós queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer. Às vezes nós achamos que é o que nós queremos que tem que ser feito. Olha, isso é birra de criança. Os meus filhos em casa são assim, os pequenos. Não tem, às vezes tem que ser do jeito dele, às vezes é uma guerra. Amados, antes de começar o culto, eu estava falando aqui. Olha, não mexa no negócio do Gabriel. Porque ele é chato. Olha, a família da minha sogra todinho, puxou a linhagem da minha sogra. E, sabe, ele é o jeito dele. É dele. E hoje um brinquedinho que ele ganhou, e ele estava brigando com a Ana Laura. Isso é meu, não é nosso, não é meu. Aí depois ele disse, aqui na família tudo é nosso. Ele olhou para ela e disse, é nosso, mas é meu. E aí as tantas, ela disse, é meu e seu. Aí ele olhou para ela e disse assim, eu não sou enguista, Ana Laura, eu não sou enguista. Fez 3 anos. Ele não é egoísta. Então, para você ver. Às vezes nós somos assim como uma birra de criança. Deus diz, o que eu mando? Eu vou fazer, Deus, mas é do meu jeito. É do que jeito, do meu jeito. Não tem que medir forças com Deus. Isso é perca de tempo. Nós temos que fazer o que Ele manda. Esse é o caminho para termos comunhão. Esse é o caminho. João 8,31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Tem que permanecer no quê? Na palavra, e não é em qualquer palavra, é na graça de Deus. É o pacto de melhores e superiores promessas. Tem que permanecer na palavra. Olha, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Tem que permanecer na palavra, senão, com todo respeito, é um imitador. Se não permanecer na palavra, é um imitador. Olha, uma igreja que não está na palavra é uma imitação. Você consegue entender agora a dimensão? Por quê? Se a Bíblia diz, não terás para si outros deuses. Se a Bíblia fala para não se prostrar diante de uma imagem, que idolatria é maldição. Se uma igreja diz que está em Jesus, mas não permanece na sua palavra, não é discípulo, é uma imitação. Viu como é sério? Então nós temos que tomar cuidado, porque tem pessoas que estão seguindo imitações. Cristianismo é coisa séria. Eu comecei lendo Jeremias 9, versículo 23 e 24, que é o próximo versículo, que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O que significa isso? Que nós não temos que nos apoiar naquilo que nós temos, naquilo que nós alcançamos, naquilo que nós somos. Tem muita gente vivendo assim na obra de Deus. Não, porque eu sei, porque eu conheço, porque a minha força, porque a minha capacidade, porque a minha riqueza, porque eu posso, eu tenho condições. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você.
A sabedoria ela pode ir embora assim, ó. O sábio pode deixar de ser sábio da noite para o dia. Sabe que tem homens que eram riquíssimos. Sabe o que eles vendiam? Sabe? Máquina de datilografia. Riquíssimos. A grande maioria quebrou. Eram sábios da sua época. Quem são os sábios hoje? Agora é a era digital, pastor. Cara, hoje, se ele não souber projetar, planejar um computador, a cada dia passa. Eu fico imaginando o gênio que inventou a ficha telefônica. Esse cara era um gênio. Tá. Se você perguntar para o meu filho o que é uma ficha telefônica, ele, ficha? Que ficha? Um dia nós fomos no shopping e ele disse, pai, para que tem esse furo aqui, esse furo na máquina? Ele disse que antigamente punha-se uma fichinha de ferro. E aí a molecada, como da periferia, como eu na época, fazia um furinho, punha uma linha de nylon e ficava aqui, ó, tchoc, tchoc. Era o que havia naquela época. Ultrapassado. Então, o sábio não pode se apoiar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, porque pode vir o mais forte do que ele, ou ele pode perder a sua força, ou o rico na sua riqueza. Eu estava numa reunião esses dias, e com pessoas influentes, e começaram a dizer, fulano de tal, olha, perdeu não sei quantos milhões e isso, perdeu a credibilidade, perdeu. O rico não pode se apoiar na sua riqueza. Ele tem, amanhã não tem. Aplica errado, faz alguma coisa errada, perde. O que é a Bíblia? Aonde que nós temos que apoiar a nossa vida? Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Se você quer se gloriar, você tem que se gloriar em conhecer e saber quem Deus é. Você quer viver uma vida plena, saiba quem Deus é. Porque, com todo respeito, os budistas acham que Buda é Deus. Os budistas acham que Buda é Deus. Os muçulmanos acham que Alá é Deus. Cada um faz um Deus para si. Os católicos acham que Maria é a mãe de Deus e é uma deusa. Acham que o Santo Papa é quem faz milagres. Estava estampado no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Então, cada um vai achando uma coisa. Se eu e você não conhecermos a Deus verdadeiramente, nós vamos nos apoiar nestas coisas. Nós vamos começar a viver de forma perdido, sem direção nesta terra. Diga, eu tenho que conhecer a Deus. Tem que conhecer. Não é andar com Jesus pendurado no pescoço, não é pôr um adesivo no carro, não é nada disso. É saber como Deus age. É conhecer a forma de Deus agir. Olha, amados, no Brasil são 35 milhões de crentes. 35 milhões, o último censo, de evangélicos no Brasil. Hoje no mundo, isto aqui é censo, hoje no mundo há 1,5 bilhão de cristãos. Se dizem cristãos. Agora, se 1,5 bilhão, ou se 35 milhões de brasileiros vivessem verdadeiramente o cristianismo, o nosso país não seria do jeito que é. Com todo respeito, com parada gay, aprovando casamento com pessoas do mesmo sexo, se 1,5 bilhão de pessoas que se dizem cristãos começassem a orar, a levantar a bandeira da fé, amados, ninguém aprovava nada disso. Agora, o que a palavra de Deus tem feito? Hoje, olha, eu sou pastor, eu posso dizer isto. Hoje, citar a Bíblia em alguns lugares, você é mal visto. Às vezes você está num lugar, você cita a Bíblia, as pessoas te olham com um olhar de desdenho, um olhar de desprezo. Se você não for um cara influente, se você não tiver uma condição financeira bacana, se você não estiver acima das pessoas que estão te ouvindo, vão te repudiar.
É o que acontece. Não, se o cara está bem, se ele está com um carrão parado, ele está fazendo uma boa compra na loja, aí te aturam. Aí você fala, não, porque a pessoa diz, vão aturar. Mas se a pessoa está um pouquinho mais humilde, tá com a pessoa olha e diz, olha aí, vai falar de Bíblia para mim, dá licença, quer saber de Bíblia, eu quero dinheiro no bolso. É assim. Hoje, citar a Bíblia Sagrada se tornou ofensivo em alguns lugares. Parece que é ofensa. Você diz, olha, proibiram, os jogadores de futebol colocavam, quando faziam um gol, punham, obrigado Jesus, levantavam a camisa e mostravam. É ofensivo, não pode mais. Num país de 35 milhões de cristãos, não pode. Então começaram a podar, começaram a proibir. Meu irmão, minha irmã, só o que liberta é a palavra de Deus. Não tire a palavra de Deus da tua boca e do teu coração, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Nós precisamos da palavra de Deus. Quem está entendendo? A palavra é a verdade que vai influenciar a nossa vida. Diante de uma decisão, eu não vou tomar uma decisão sem antes não orar. Eu não posso tomar uma decisão importante da minha vida sem não primeiro dizer, Senhor, o que o Senhor acha disso? Por isso que é importante você conhecer a Deus. Porque quando você fala com Deus, Deus responde. Deus dá sinais. Senhor, me dá um sinal, me mostra. Eu estou fazendo o que é certo, eu estou na contramão. Meu Deus, me mostra. Se não é, eu quero te obedecer. Mesmo que eu esteja pronto para assinar, para tudo na hora. Só não me deixa pôr a minha assinatura nesse documento, se vai me prejudicar, se vai me fazer mal. Deus mostra. Deus mostra. Deus dá direção. Amados, nós temos que conhecer a Deus para saber a forma que Deus age. Se nós pegarmos na Bíblia Sagrada, Deus sempre deixou claro a maneira que Ele age, a maneira da obediência. Olha, por isso que eu vou dizer uma coisa aqui. Eu falo isso, não é com interesse em ter igreja cheia, não é isso. Em nome de Jesus, não falte aos cultos. Sabe por quê? Às vezes você deixa de ouvir a voz de Deus, você toma uma decisão errada na sua vida. Você deixa de ouvir a voz de Deus, você se influencia. Às vezes vem alguém, sussurra uma mentira no seu ouvido, isto contamina o teu coração, você se arrebenta todo. Então nós temos que estar ouvindo a Deus. Se eu vou me gloriar na vida, eu tenho que me gloriar em dizer, eu conheço a Deus, eu sei quem é o Senhor da minha vida. Esta é a glória que eu tenho que buscar. Esta é a glória que eu e você temos que ter. Porque tem um monte de gente dizendo Senhor, 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 mas é da boca para fora. Em Mateus 7,21 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Quem que vai entrar no reino dos céus? Quem que vai viver o céu aqui na terra? Quem vai viver uma vida plena com Deus? Aquele que faz a vontade de Deus. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor. Amados, aonde tem mais corrupção entre os evangélicos? Dentro da igreja. Aonde tem, desculpe, não vai rasgar a carteira de membro, não vai embora da igreja. Mas onde tem gente mais sem vergonha, que não tem vergonha na cara? Em cima dos púlpitos. A grande maioria das lideranças, a grande maioria, não vivem o que pregam. Eu vou dizer isso aqui para você. A grande maioria diz Senhor, Senhor, mas não entra lá no reino dos céus. Você quer ver alguém? Começa a analisar a família. Você quer ver um líder? Veja a família desse líder. Veja se o filho, veja se a filha, se a esposa vem para a igreja, obrigado. Veja se a família tem prazer, porque você conhece um líder pela família que ele tem. Se a família tem prazer nas coisas de Deus, se a família honra a Deus, é porque este homem e esta família vivem o que pregam. Porque senão ninguém aguenta. Um filho não vai aguentar um pai que em cima do púlpito está falando uma coisa, desce o tapa na mãe, xinga ele, bate na cara, seu filho vai embora. Não quer saber de igreja. Então, tem muita gente que vivendo uma imitação de cristianismo. Pastor, por que o irmão está falando isso? Porque às vezes as pessoas entram dentro desses lugares que são uma imitação de cristianismo e colocam a sua vida, a sua fé, plantam a sua família, os seus dízimos, ofertas,
Isso não é nada, dízimo e oferta não é nada, plantam a vida. E aí põe tudo a perder. Meu irmão, você tem que começar a conhecer a Deus. Como Deus age? Vou dizer uma coisa para você. Deus não age em uma casa que não tem a bênção dele. Deus não age em uma igreja que não tem a aprovação dele. Deus, a vida das ovelhas travam. Se Deus não está na frente de uma igreja, na frente de um ministério, a vida das ovelhas desta igreja travam. Olha o que eu estou te ensinando aqui. Olha a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, o governo que eu tenho, a responsabilidade que eu carrego sobre os meus ombros. Se você tem visto os frutos na sua vida, é resultado da mão de Deus que está neste lugar. Das mesmas mãos que estão sobre a sua vida, mas que sai da boca de Deus desse altar para abençoar e alimentar o teu espírito. Amados, igreja é coisa séria. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos antes. Nós estamos aqui para crescer. Você não está aqui para daqui 2, 3, 4, 5 anos viver o mesmo drama que você viveu. Você não está aqui hoje para viver os mesmos dramas que você viveu no passado. Você está aqui para ser um homem ou uma mulher melhor, para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor, crescer e ser feliz. Quem está entendendo? É isso que você está fazendo aqui. Olha Mateus 7, 22 e 23, continuação. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, nós temos que conhecer, nós temos que entender. Meu irmão, eu conheço. Olha, quando eu começo a ouvir, eu falo, peraí, isso não está na Bíblia. Eu disse, não, para cima de mim não, charlatão, para cima de mim não. Hoje eu recebi no meu gabinete um envelope, que uma pessoa me mandou, pastor, confere aí, dá uma olhada, o que as igrejas evangélicas estão fazendo. Uma chave de ouro desse tamanho, toda dourada, escrito a chave da tua vitória. Você vai pôr esta chave para você ter a vitória em tudo. Uma chave. E as pessoas vão para a igreja e pagam R$500 por uma chave. E depois sai na cabeça, como a cabeça cozinhou o cérebro, a pessoa está bitolada e a pessoa sai enfiando a chave no invisível, dizendo, estou abrindo, abrindo o quê? A chave para abrir as portas é ser fiel a Deus, é honrar a Deus, é viver por fé, é crer na palavra de Deus. Esta é a chave. Não adianta. Olha, não adianta achar que vai ter família bonita se não cuidar da família. Não adianta que vai ter o amor para a vida inteira se não cuidar do amor. Seja qual for a planta, até cactos no deserto, morre. Olha, se não cuidar, morre. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você quer, você tem que plantar, tem que semear, tem que conhecer a Deus, saber a forma que Deus age, como tem que viver com Deus. Pastor, como é que eu vou viver? Vai viver por fé. Pastor, como é que eu vivo? Como é a vida de um cristão com Jesus? João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha, eu as conheço. Elas me... Não é o Jesus da carne que nós vamos seguir, é o Jesus ressuscitado, aquele que está vivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diga, eu estou ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amados, eu as conheço. Diga, Deus me conhece. Deus te conhece. Nós temos que seguir. Temos que seguir o quê? A voz de Deus, não é o modismo, não é o que ensinam por aí. Amém? Olha Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha a questão, né? Os discípulos vêm para ele e dizem, olha, Senhor, nos ensina, qual que é o sinal que o Senhor está prestes a voltar? Qual que é o sinal? Versículo 4.
E ele lhe respondeu: vede que ninguém os engane. Qual que é o sinal? O engano. O sinal está aí. O engano hoje está escancarado dentro da igreja protestante. A reforma agora é dentro da igreja protestante, porque dentro da igreja é que o povo está sendo enganado. A pessoa vai para a igreja com um problema, sai pior. Você nunca poderá entrar numa igreja evangélica para sair pior do que você entrou. Meu irmão, que nunca ninguém vos engane. Olha, vou dizer uma coisa, vou além. Às vezes, as pessoas dão ouvidos para o engano. Vem alguém e diz: olha, fulano de tal é isso, olha, ciclano é isso, olha isso. E começa a falar no seu ouvido. E aquilo vem e te engana. Este é o sinal dos fins dos tempos. Sabe que o povo de Deus não está percebendo. Está todo mundo aí lutando contra um monte de coisa, mas não estão percebendo que há um engano. Há um engano. Olha o que a Bíblia mostra em Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que eu estou te mostrando isso, igreja? Por que eu estou mostrando isso? Pastor, por que o irmão está mostrando estas coisas? Para você entender que o alvo do inimigo é a igreja. O alvo do inimigo não é quem está nas drogas, não é quem está na bebida, porque já está lá. É quem está na igreja. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios. Qual que é a intenção do inimigo? Enganar. Ele veio para roubar, matar e para destruir. O que nós temos que fazer? Se eu conheço a forma de Deus agir, eu não vou ser enganado. Então, se eu sei que o justo vive por fé, que o pacto da graça de Deus é um pacto de confissão, eu creio, eu confesso, se está na Bíblia eu creio, eu tenho que ouvir e praticar o que a Bíblia Sagrada me ensina, aquilo que passa pelas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Se é isso, o que vai acontecer? Se alguém vem com um engano, não vai me enganar. Se alguém vem aqui, por exemplo, e diz para mim: pastor Ricardo, eu sonhei com o irmão, e nesse sonho Jesus me disse que o irmão vai ter que subir um monte, e lá no monte o irmão vai ter que fazer uma campanha para o povo da igreja começar a receber as bênçãos. Eu vou dizer: meu irmão, você agora para de tomar esses remédios de tarja preta e dorme sem tomar remédio. Você está tomando muito remédio. Deus não te mandou falar nada disso para mim. Porque eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Se você chegar lá, bater na porta da minha casa: pastora, 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 corre lá, olha que o pastor está na rua, ele está mexendo com tudo quanto é moça que passa, ele está doido, vai lá que ele está doido. A minha esposa, se ela estiver lavando louça, ela vai dizer: ah, é? Ela vai continuar lavando louça. Porque ela sabe que eu não mexo com ninguém. Se você chegar na minha casa e dizer: pastor, seu filho Lucas, o moleque está doido, ele está dando soco, chute em todo mundo na rua, brigou na escola, tal, olha, está terrível. Meu irmão, se eu estiver dando um lustre no sapato, eu fico lá. O Lucas? Foi a Laura ou o Lucas? O Lucas. Ah, o Lucas. Eu fico encerando o sapato, amigo. Porque eu sei que o meu filho não vai fazer isso. Como é que o irmão sabe? Eu conheço. Eu sei até o que poderia ter a possibilidade dele fazer algumas coisas. Eu sei. Mas isso não. Porque nós conhecemos, amados. Nós nos conhecemos. Uma família se conhece. Estou dizendo que conhece de verdade. Agora, quando você não conhece, alguém vem e diz: ah, isso. A pessoa já fica chateado, fica mal, acredita. Olha, quando você conhece alguém pode... É a mesma coisa assim: pastor, diácono Iso, o homem estava na porta da igreja, o pastor, tira aquele homem de lá. Estava bravo, olha, eu vou dizer: quem? O diácono Iso? A diaconisa Carmen ou o diácono Iso?
O diácono Iso. Te amo, negona. Diaconisa Carmen, o diácono Iso estava bravo. Pastor, vai lá que ele vai pegar alguém hoje de tapa na igreja. Eu digo, vou não. Diácono, vou não. Porque nós conhecemos, nós sabemos. Nós entendemos, nós temos uma leitura. Esta leitura nos faz conhecer as pessoas. Agora, se você não conhece, você acredita. Imagina, alguém que não conhece está ouvindo lá e diz assim, olha, tem um diácono lá, ele vai bater nas crianças. O diácono Iso está lá batendo nas crianças. O pai que está aqui, que conhece o diácono Iso está o quê? Ele está batendo nas crianças tudo lá. O pai que conhece vai dizer, vou ficar no culto. Quem? Agora o pai que não conhece vai dizer, o quê? Deixou eu ir lá. Quem é esse cara? Está batendo no meu filho. Porque não sabe, não se relacionam. Então por que o povo de Deus, pastor, está fazendo tanta bobagem? Porque o povo de Deus está atrapalhado. Porque o povo de Deus vive... Olha, tem mulher que não corta o cabelo, tem mulher que usa saia, tem mulher que sofre com isso. Por quê? Porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse, não faria nada disso. Quem está compreendendo? Então é importante conhecer a Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você conhece a Deus, menos você é enganado. As falsificações estão aí. Mas se eu conheço Deus, ninguém me engana. É como uma nota de dinheiro. Você pega uma nota de 10 reais. Geralmente, às vezes, a gente se sente constrangido, né? Você dá uma nota de 50, uma nota de 100, aí a moça do caixa faz assim. Ela passa a unha, aí ela olha, aí quando ela reconhece a nota, ela vai pôr na gaveta e te dá o troco. Ela reconheceu, ela disse, é verdadeira? Às vezes você se sente constrangido, você está duvidando de mim? Ela não te conhece. A pessoa não te conhece. Não sabe quem você é. Quando você vai tratar com alguém que você conhece, um amigo, te conhece, você dá a nota. Esses dias eu tive que pagar um negócio para o presbítero William, umas gravatas que ele trouxe para mim, aí eu paguei. Eu falei, deixa eu ver se ele vai ficar... Ele pegou o dinheiro, ele nem contou, ele pôs no bolso. Eu pensei, podia ter posto a menos. O presbítero William pôs no bolso. Ele não pegou a nota que eu dei para ele e ficou. Porque ele me conhece. Ele me conhece. Ele se relaciona comigo. Ele sabe que jamais eu daria algo falso para ele. Então é isso. Nós temos que construir esta relação com Deus. Conhecer a Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, eu não vou ser enganado. Conheça a Deus. E você vai ver que muitos problemas da sua vida, que são enganos, vão desaparecer. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado pela paciência, por você ter me aguentado nesses 40 e poucos minutos, mas isso é importante, se faz necessário. Amém? Um estudo bíblico como esse, ele é fundamental para não sermos enganados. Nós temos que crescer, nós temos que ser experimentados na palavra, para que ninguém nos engane. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, hoje aprendemos a importância, Senhor, contigo, de te conhecer. Não conhecer de ouvir falar, mas de contigo andar. Às vezes a fama de alguém nos impede de conhecer esta pessoa como ela verdadeiramente é, Senhor. Às vezes, quando olhamos alguém famoso, Pai, não imaginamos que esta pessoa é um ser humano comum,
é um ser humano igual a nós, sujeito aos mesmos medos, às mesmas fraquezas. Às vezes, por não te conhecer, Senhor, o teu povo tem sofrido. Por não te conhecer, o teu povo tem vivido por escassez. Por não te conhecer, o teu povo não tem direção. Por não te conhecer, alguns têm aceito a imitação. Algumas pessoas vivem com uma caricatura de quem tu és. Acham que te conhecem, mas estão vivendo debaixo de uma imitação. Nesta igreja, nós queremos fazer a tua vontade. Não queremos ser um ouvinte negligente, queremos ser um operoso praticante. Portanto, quando o Senhor nos disser que luz e trevas não se misturam, é como água e óleo, nós ouviremos a tua voz. Quando a tua palavra nos ensina que temos que congregar, que temos que prestar o culto racional, nós vamos separar o nosso dia de culto com integridade para ti. Não vamos tocar na tua glória. Não vamos mexer no dízimo. Algumas pessoas acham que dizimar, Senhor, é apenas trazer o dinheiro. E não entendem que o dízimo também é a vida. Nós temos que separar os nossos 10% do nosso tempo para nos dedicarmos à vida de oração, para nos dedicarmos à vida, Senhor Jesus, contigo na tua casa, te louvando, te reverenciando. Pois uma vez que não plantamos, uma vez que tocamos nesta semente que é a nossa própria vida, deixamos de colher frutos, Senhor. Por isso, meu Deus, não permita que assim seja conosco. Abre os olhos dos teus filhos. Como nos ensina a tua palavra, que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Salva aqueles que estão impedidos, Pai, por alguma questão de saúde. Que os demais, Senhor, saibam da importância de semear a vida no teu reino, para te conhecer, para terem uma vida íntima contigo, para não serem enganados pelo mundo. É o que eu lhe peço, meu Deus. É o meu pedido por tua igreja nesta noite. Em teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.